Na casa daquele cara que a gente conheceu. Ele mora pertinho da minha Simon, não casa. lembro o nome dele. É ótimo, né? Às vezes Queria tem me uns reconectar com saraus. aquela galera. Eles são ótimos. Bueno, vamos Bueno, começar? bueníssimo. O que eu faço mais aqui, mais ali? O que você Aonde acha? você quiser. Você pode dar pirueta, você. É? O que você quiser. Olhemos-nos. Olhemos. Tá bom, Olhemos pra lá, olhamos pra tá cá, bom. o que é bem à vontade. Só preciso que você apareça. Vem um pouquinho mais pra cá, junta. Eu não vou te morder Tá e. bom. E ótimo. Confete encontra hoje Pedro Iaco. A primeira vez que eu encontrei com ele, eu já fui logo me declarar. E eu tenho a minha primeira pergunta para você, Pedro. Você acha que já no útero da sua mãe você estava fazendo música? Acho que eu tava talvez berrando de talvez algum tipo de revolta e raiva, porque o meu nascimento foi um pouco complexo. Mas é possível. É possível, eu tenho uma dúvida. Até que ponto ela cantava, né? Até que ponto a gente capta os sons que estão à volta da barriga. E o quanto talvez a gente já nasce cantando, né? Já nasce num berro. É. Porque a gente nasce como primeiro instrumento, né? As batidas do coração. Eu, quando eu estava grávida, eu conversava muito com a minha filha na barriga. Eu acreditava que aquele som ia para ela. Porque às vezes eu estava nervosa, eu falava assim: ah, filha, isso não tem nada a ver com você. Fica aí, deitadona, se mexe e tal. E fique numa boa, né? Mas você tem um histórico com pedigree, assim? O pessoal na sua casa tinha música já ali Olha, pulsante? minha mãe sempre tocou violão, então eu cresci com o violão próximo, meu pai cantava, o pessoal ouvia a música torrencialmente. Então sim, mas por um lado isso ajuda no sentido do repertório, né? De trazer base e estrutura, mas por outro também assusta, né? Porque você fala, pô, você observado, você analisado. Então, mas acho que o tempo fez isso talvez começar a se naturalizar, mas no início foi difícil porque eu recebia tudo de bom, mas tinha dificuldade de deixar sair por talvez medo de julgamento, né, quando era mais novo. Uma cobrança? É, medo de julgamento, de comparação. Então eu fazia talvez nas épocas mais iniciais de infância, eu acho que o canto para mim era quase que uma atividade privativa, assim, eu me escondia para cantar mesmo, assim. E nesse esconderijo eu fazia o laboratório total, mas era algo que eu fazia questão que ninguém pudesse ouvir. E quando você conseguiu se libertar disso e mostrar o seu canto? Depois de entrar em canto lírico com 17, 18 anos de idade, que foi talvez uma terapia de choque voluntária para explodir as paredes, assim, porque o canto lírico te força a cantar alto, então você não tem mais a opção de se esconder, né? Sim, e eu não sei se você sentiu isso, mas a primeira vez que eu fiz uma aula de canto, eu nunca suei tanto na minha vida. Dá um certo nervoso, né? De se você se colocar assim pro mundo, né? A minha mãe disse que quando ela foi no meu primeiro recital, ela teve que ir fantasiada. Ai, que máximo. E eu fiquei puto mesmo assim, porque eu falei, não é pra ir. Mas é tudo bem, mas lá esteve ela de óculos e burca. É verdade, Ela é foi verdade. fantasiada. Foi pra eu não travar, porque se eu visse ela, eu ia Que querer linda sua fugir. É, mãe. mandou bem. Tá vindo aí, daqui a pouco tá vindo aí. Ai, que delícia. Eu vou Tomara ter que o ela venha prazer. fantasiada também. Eu vou ter o prazer. Eu vou reconhecer. Eu vou dar um Google aqui para ver o rostinho da sua mãe. Gente, eu nunca faço cola. Mas hoje eu confesso que eu fiz porque eu fiquei muito nervosa de vir aqui entrevistar o Pedro. O primeiro contato que eu tive com você, Pedro, ao vivo, eu senti que o silêncio ele tinha um lugar importante. Como que você rasga o silêncio? E eu estava certa? Ele tem um lugar importante para você? Sim, tem. Eu não sei se eu rasgo o silêncio, mas ele. Que pergunta bonita, né, cara? Qualquer pergunta, qualquer resposta vai danificar a beleza da pergunta. Essa pergunta não. Acho que é tão boa que. Acho que talvez dá pra cantar em silêncio, entendeu? Esse é o grande lance. Eu acho que dá pra cantar em silêncio. Sim, do mesmo jeito que você tem músicas que têm uma letra, mas que as palavras, enfim, se buscadas no dicionário, não têm um significado e, ao mesmo tempo, está dizendo muita coisa, Sim. né? E eu acho que essa quebra que você dá na sua música de conseguir dizer coisas que estão no silêncio, né? Da nossa percepção, né?
Bom, a sua música tem um lugar transcendental para mim. Eu quero saber se você tem uma religião, se você criou uma religião. Não necessariamente, acho que eu tenho contato com coisas e tenho despertado consciências, sentidos assim, mas no sentido do corpo para a alma e da alma para o corpo, assim, sabe? Mas aí você tem um ritual. Acho que eu tenho feito algumas coisas, assim, eu não acho que. Mas eu acho que na verdade tudo acho que talvez vem da natureza, sabe? Eu sinto que por ter sido criado em Ubatuba, de certa forma, eu acho que o grande compositor é o mar, e no fundo a gente é um canal, as músicas vêm da natureza. No meu caso, eu acho que o mar é o grande regente da coisa, nesse sentido. Então, eu acho que a verdadeira religião é você estar consonante com a natureza, quando possível, para que quando vem um ciclone você possa voar junto, entendeu? Ou pelo menos não se opor a uma coisa que é maior do que você, entendeu? Sim. Aliás, eu acabei de ficar sabendo por uma pessoa super especial na minha vida que aqui no Brasil chama ciclone, né? E furacão, é tudo a mesma coisa, só que a ventania, né? O ciclone é quando você está aqui na América Latina. Ciclone é nosso? Você falou certinho, Ciclone é parabéns. nosso. O ciclone é nosso. Sim. E você consegue me contar um pouco da sua da sua composição? Como que você compõe? Qual que é o processo assim da sua composição? Então, não tem processo, cara. Na verdade, eu acho que tem algumas músicas que já vêm prontas, que podem ficar prontas em 4 minutos. E é realmente inacreditável. Às vezes, realmente chega pronto. Às vezes não, às vezes é um processo que pode levar anos, né? Na maioria das vezes, pra mim, começa por alguma melodia, estando eu com o violão em mãos ou não, entendeu? Pode começar pela voz, pode também começar pelo violão apenas, ou por algum outro estímulo. E, na maioria das vezes, a letra é a última a entrar. O que é um processo mais cuidadoso, assim, porque precisa ser feito com muita atenção. Se a coisa está toda bem acabada, como se uma casa está estruturada, você já está com os cômodos, blá, blá, e a letra, às vezes, pode ser a que chega por último, como se fosse a pintura da casa, então você tem que tomar muito cuidado, porque ela pode. Então é para que a letra venha de dentro da música, não de fora, sabe assim? Mas eu acho que, na real, eu acho que a música é como se fosse uma forma de vida, assim. Uma forma, uma consciência própria. Que a gente é parteiro delas, mas a gente não é pai delas, assim, sabe? Eu acho que elas nascem através da gente e depois tem o destino delas que ultrapassa totalmente o nosso destino. Elas vão viver mais do que nós, entendeu? E por outro lado, a gente também vive por elas, mas elas eu acho que realmente são uma forma de consciência própria, tipo, que talvez no futuro se perceba mais como cada música tem o seu propósito, tem a sua alma, tem a sua missão e tem a sua eternidade, sabe? Sim. Acho que é isso. Você acabou de terminar um disco, chama Sangria. Eu vim vestida em homenagem. Olha. Eu tô assim ultrapassada por esse Eita. disco. Eita. Aliás, tem uma música Ventania Galope, não é? Galope em Pé de Vento. Galope em Pé de Vento, eu não mudo o nome das coisas. Aham. E a gente ontem passou por uma ventania, né? Gigantesca. E hoje eu escutei ela e me deu uma arrepiada, assim. Eu falei, nossa, essa música tem tudo a ver agora. Quando que você vai fazer o lançamento desse disco oficial, assim? E se você puder falar um pouquinho desse trabalho que está tão bonito, tão cuidado, essa metáfora que você fez sobre construção da casa, realmente, né? Porque a gente coloca o acabamento, ele é por último e ele é o mais caro. Né? Dependendo do que você escolher. Cara, Sangria acho que foi a grande missão da vida até agora, assim, de parir esse troço e não morrer no parto, né? Que foi o mais complexo, assim. Então, a gente vai possivelmente se dedicar ao ano que vem, 2026, a esses lançamentos. Então, a gente está fazendo agora os ajustes para isso ser possível, a partir de março. Então, tanto o lançamento de vinis, quanto espalhar esse disco pelo mundo e pelo Brasil, né? Então esse é o foco para mim do ano que vem. Mas eu acho que o disco começou a partir de umas inquietações no isolamento da pandemia. A maioria das músicas, não todas, mas a maioria nasceu na pandemia.
E era como se fosse uma resposta ao caos, mas é uma possibilidade de entendimento também, né? Do que ele veio trazer, o que ele queria dizer. E essa coisa de abraçar o fim do mundo como o nascimento de outro, né? Como uma única solução possível. E também o crescimento de uma consciência de que as pessoas fingem que a pandemia não aconteceu, né? Ninguém mais fala disso, todo mundo parece que foi um sonho que você acordou e que você segue o dia. E depois daqui a pouco vem outra, o pessoal não vai entender por que veio, né? Mas a questão é que, assim, acho que no mundo inteiro nenhum governo criou uma data mundial para se honrar as vítimas. É um absurdo, né? É um negacionismo que não foi só durante, mas é maior depois. Isso é mais assustador, né? Então é a prova de como o ser humano não sabe bem lidar com a morte, a não ser culturas, né, que já se especializaram nisso e podem ensinar os indígenas, tibetanos, mexicanos, etc. Blá, blá, blá. E quem não sabe lidar com a morte, não sabe lidar com a vida direito, né? Essa é a real, né, cara? Porque são lados da mesma coisa, são gêmeos. A morte se apresentou para mim quando eu era muito nova e eu confesso que eu tenho grandes sequelas disso e que eu vou trabalhando, né, bastante. Como você vê a morte? Uma vez, foi durante a pandemia, eu peguei Covid pela primeira vez, senti uma dor na alma, uma dor que não era de nenhum lugar do corpo, uma dor tão profunda que eu não sabia que existia esse lugar no corpo e enquanto eu ajoelhava na grama como um cachorro tossindo, eu sentia que tinha um lugar extrafísico que doía, muito profundo, muito profundo. E aí eu fui para São Paulo, porque eu não estava em São Paulo nesse dia, antes de saber que era, né, a Covid, depois eu vi que era, e fui tomar um banho, e eu estava um pouco desperto assim nesse dia, eu estava um pouco. E aí eu ouvi uma voz enquanto eu tomava banho, a voz foi assim: a morte veio te avaliar. E achei interessante, importante, né? É curioso, né? Na nossa espécie, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e a gente vive como se a gente fosse eterno. Então, é muito curioso. Eu que pesquiso o ser humano, eu acho assim, isso é um fato muito doido. As pessoas deixam para depois, elas ficam com raiva, nossa, elas deliram. Enquanto a vida tá por um segundo, né? É um triz para qualquer coisa. É um triz para estar aqui, é um triz para não estar, é um triz para respirar, para resfriar, para amar, tudo tá por um triz mesmo. É muito doido você sentir essa dor aí do fim da alma, do começo dela. Mas ela também é o começo da vida, né? A vida nasce da morte, a morte nasce da vida. Se a gente viveu outras vezes também, é uma dança, né? E tá tudo bem. No fundo tá tudo bem. Fácil falar isso, né? Para além do bem e do mal, mas no fundo, o que tem ali, né? Eu acho que morte, sorte, corte, né? Muda a letra, mas são ciclos que se reiniciam e às vezes um reinício pode ser tão milagroso que vale o que quer que tenha sido antes. Eu acho que, né? Não, acho Difícil que falar isso, porque tem tantas. Se você, isso, claro que eu estou falando isso de um aspecto mais talvez energético, de um prisma espiritualista, mas é claro que você sociologicamente traz questionamento. Por que que, né, aquela criança em Gaza merece? É óbvio que não, mas é muito difícil também quando você vai juntar no limite espiritualidade com sociologia, né? É um conflito real entre o mundo extrafísico e o mundo físico e como que as coisas se explicam meramente. Como é que a injustiça. Dá para explicar a injustiça só pelo que está no mundo visível e no mundo histórico? Né? Dá. Mas há espiritualistas que talvez eu discorde ou talvez concorde, não importa, que dizem que também, né, os vales e os abismos que a gente atravessa em encarnações também se equilibram. Eu não sei, é muito delicado falar isso, né? É muito delicado. Então acho que o silêncio é bom por isso também, né? sim. Você tem problema com barulho? Um pouco. Eu não tinha, mas comecei a ter. E gosto de ter. É bom ter problema com barulho. No meu caso, eu acho bom, porque é uma proteção, né? Uma proteção.
Morar em São Paulo é um caos por isso. Eu sempre falo, né? O silêncio você não compra, né? Quer dizer, no capitalismo até você compra uma casa distante e tal, mas na cidade mesmo é difícil você comprar silêncio, né? É difícil você ter o silêncio. O interno tudo bem, mas o externo é mesmo difícil. Minha última pergunta para você. Você já teve a oportunidade de encontrar corações da música muito nobres, né? Como o Bob McFerrin, Ginga, tal. Você tem ainda o sonho ou tem alguém, tem um coração musical que você tem vontade de encontrar? Boa pergunta. Nossa, que bom, eu tava com medo de fazer Que ela. boa Eu falei, pergunta. ai, será que ele vai? Recentemente eu descobri um cara que eu acho que é um dos irmãos cósmicos, assim, que possivelmente a gente vai se conhecer um dia, talvez no futuro. Eu gostaria muito que ele, não sei se é a pronunciação certa do nome dele, Abel Selau Coe, não sei o nome dele, é um cantor monstruoso, violoncelista africano, que é uma força da natureza, é um vulcão, assim, que eu... É dessas pessoas que quando você ouve, você sente uma intimidade de outras eras, né? Que é um grau de parentesco. Então, se a vida der a honra de um encontro físico, eu vou agradecer muito. Mas ela já está me dando a honra de um encontro, sabe, energético, e isso por hora tá bem, mas seria muito bem-vindo. É isso. Boa. Bom, o Confetti encontrou aqui hoje Pedro Iacon. O disco novo dele tá já nas plataformas, escutem. Eu vim com cola de nervosismo de falar com esse coração nobre. Olha isso. Obrigada. Olha só. O Confetti, que é esse programa, ele... Ai, gente, onde foi parar? Aqui, ó. Ele trouxe um agradecimento para ti. Obrigado, meu Deus. Que lindeza, obrigado, viu? Uma honra total. Bom te ver, bem-vinda. Obrigada. Boa viagem. Obrigada por fazer parte desse meu processo aí de entrevistar. Esse coração é para escutar corações mesmo, esse microfone é para escutar corações, e eu aqui hoje tive a honra de escutar esse coração seu que é tão nobre. Obrigada. Obrigado a você. Demais, demais, demais. Obrigado. Um beijo. Beijo. Obrigada. Eu amei, as perguntas foram maravilhosas, cara. Que bom. Honestamente... Você também tinha bebido ou só eu? Não. Eu tinha bebido duas, isso me ajudou, porque eu também fico um pouco... Eu tava nervosa, eu vim pra cá, tô tremendo, porque geralmente eu não faço cola, né, da entrevista e tal. Não, foi foda, gente. Mas eu forte, cara. Pensei muito, porque assim, eu pensava comigo, eu não posso fazer uma pergunta tonta, tipo... não, e aí foi pesquisei, foda, não achei muitas entrevistas com você... E aí eu falei, nossa, cada vez ia subindo mais meu grau de responsabilidade de falar com uma pessoa. Não, mas você entregou coisas maravilhosas. Que bom. E também não é uma coisa nada comum pra mim fazer, entendeu? E acho que bom que eu tomei 2 cervejas antes também pra ajudar que bom, a liberar o que precisa. Sim, E obrigado por vir de vermelho. Sim, eu vim aqui, eu falei, eu vou ter coragem de colocar esse vestido bombástico. Que bom que a gente se encontrou, né? Sim, domingão, foi ótimo. Obrigada, Pedro, de todo o coração. Conte comigo sempre que precisar. Obrigada, tá? Obrigada. Você tá